Bom dia, gente linda. Muito bom ter vocês aqui em mais um domingo, nessa celebração de fé, onde a gente decidiu e escolheu estarmos juntos. Sei que o pessoal está aqui à minha esquerda, tudo fugindo do frio, mas a gente já pediu para aumentar a temperatura. Se vocês quiserem chegar, ficar aqui mais perto da gente, é até melhor para a gente se ver, se olhar. E é por isso que a gente está aqui, e é por isso que a gente decidiu vir para cá, para esse espaço, para que a gente consiga estar mais acolhido, né? Mais próximos uns dos outros. Esse é um tempo onde a gente entende que faz com que o nosso coração possa ser sensibilizado, acordado, acendido para novas esperanças, para que a gente, de alguma forma, seja tocado pelo sagrado, o sagrado que habita a partir de nós, a partir dos encontros. E eu queria que você já ficasse em pé, você que está aqui com a gente, para esse instante de oração, esse momento onde a gente também vai colocar depois canções, louvores, que de alguma forma tentam orar por nós. Eu sempre digo isso, que as canções é uma espécie de oração diante daquilo que a gente não conseguiu orar. E eu acredito que esse instante, esse momento, talvez seja para isso, para você. Chega com o coração aflito, chega com o coração às vezes cheio de dúvida, chega com o coração angustiado, com o coração sentindo-se que de alguma forma precisa ser tocado pelo sagrado, e as canções, elas podem ser esse acontecimento, não apenas a oração, mas também as canções em forma de oração oram por nós. E que esse tempo seja isso, fazer desse lugar, dessa casa, o acolhimento do tamanho do teu coração. Vamos orar. Deus, que esse instante, esse momento seja isso. A gente quer ser acendido na alma, no coração, sendo tocado por esperanças, sendo acordados para os novos gestos, mas ciente da Tua presença entre nós, do Teu Espírito a soprar, do Teu Espírito a fazer com que a gente entenda que nós não estamos sozinhos. Tu és o nosso parceiro, Tu és o nosso divino companheiro, Tu és o Deus que está presente em meio às nossas aflições, angústias, em meio aos nossos dilemas, em meio aos nossos dias difíceis. E é por isso que a gente veio aqui, se reúne aqui, nesse lugar, nesse espaço, porque a gente acredita que o sagrado está a partir de nós, reverberando nesse encontro. A Tua presença se faz evidente a partir do momento onde cada um de nós se faz aqui presença. E que esse instante que a gente decidiu de estarmos juntos seja capaz de nos redimir, seja capaz de nos curar, seja capaz de nos reconciliar, seja capaz de nos devolver o sabor da nossa existência. Que seja isso, essa manhã, esse tempo, soprando entre nós o vento singelo, discreto do Teu Espírito, dizendo para cada um de nós: basta o que você é, basta o que você é, para que o nosso coração possa ter um pouco de paz. Que seja isso, essa manhã graciosa. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos encher esse lugar de louvor. Meu desejo é
manhã que te siga a tua presença, Pai. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos no início, sobre toda a terra. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vem reinar em nós, Senhor. Pai, ache em nós a tua casa. Senhor, que nós possamos sentir a tua presença, que o nosso ser seja um ambiente, seja uma casa linda para ti, Deus. Que nosso coração seja um ambiente, uma terra fértil, Senhor, para sentir o teu toque, para sentir o teu mover, Senhor, para sentir a tua presença, Pai. Quem é esse que vem ao nosso encontro? Quem é esse que, a despeito de tudo, cuida da gente, nos ama, nos aceita? Vamos cantar sobre isso. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem, aleluia, Senhor, nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, fala com a gente, Deus, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos nossos corações, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos ouve.
casa. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Eu sou da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de ao partir o pão. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Eu sou da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, 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 Agora só a bateria e as vozes, nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Aleluia, Senhor. Nós clamamos o Teu nome, Deus. Nós clamamos o Teu nome para perto da gente, Pai. A gente te quer perto, Deus. A gente quer quer fazer da gente uma casa, Senhor, uma casa maravilhosa para Ti, Senhor. Que a gente, Senhor, Te sinta todos os dias, que a gente possa, Senhor, nos espelhar em Ti, para que a gente possa ser alguém melhor, para que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa, Senhor, passar sobre os dias difíceis, Senhor, passar, Senhor, por todos aqueles dias que a gente acha que não vai aguentar, Deus. Que nesses dias, Senhor, a gente possa clamar o Teu nome e sentir a Tua mão, Deus, sentir a Tua mão nos sustentando, Pai. Clamamos Jesus, Deus. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus, o Senhor vem. Jesus, declarar Teu nome, quebrando os vícios
desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, Deus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, declare o santo nome Jesus. Teu nome é cura, Deus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Só as vozes, teu nome é cura. Teu nome é Cura, é poderoso. Teu nome é vida. Se você crê nisso, cante. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Cante mais uma vez. Feche seus olhos e cante. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome. Aleluia, Deus.
Faça desse momento um momento de reflexão. Pense sobre tudo que você tem feito, tudo que você tem sentido. Tudo que tem passado na tua vida nesses dias. Coloque diante de Deus agora. Que esse ambiente seja um ambiente seguro para ti. Esse é um Deus que recebe, esse é um Deus que não julga. Esse é um Deus que apoia. E a gente está aqui para ser isso para ti também. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, cante. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu
Santo, santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que Faz mudar. dar o mundo. Aleluia, Deus. Aleluia. Pode se sentar. Obrigado, Piero, grupo de louvor, por embalar o nosso coração, cuidar da nossa fé, fazer desse tempo onde a gente é acolhido a partir das canções. Você que chegou após o início da nossa celebração, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Casa Bethesda, é a sua casa, é a nossa casa. E eu já queria, nesse instante, fazer com que a gente preparasse para esse momento, né, o nosso coração, que a gente está numa campanha, né, uma campanha que a gente iniciou desde o domingo passado, que vocês estão vendo muitas pessoas, né, com essa camisa, né, a Bethesda sou eu. E aí, se você não fez ainda a sua encomenda, a gente tem alguns exemplares, né, algumas camisas ainda disponíveis. Você pode solicitar, fazer a tua encomenda aqui com a Karen. Pode levantar a mão aí, né, tá aí, né, com ela você pode fazer a tua encomenda. E aí é um movimento onde a gente quer agregar a maior quantidade de pessoas. Custa apenas R$40. Gente, olha, a gente fez pós-pandemia algumas camisas, né, sobre normal é amar, tentando trabalhar a questão da normalidade do amor a partir do pós-pandemia, mas olha como encareceu o algodão, enfim, né, a matéria-prima que produz as camisetas. Então, o valor que a gente está aplicando não chega assim, é só para a gente ter um desempate, né? Então a gente não está ganhando quase nada, é apenas para a gente poder fazer com que esse momento seja um momento da maior quantidade de pessoas envolvida com esse movimento, com essa dinâmica que é de tornar a Bethesda a tua casa, mas não apenas isso, você ser a casa Bethesda. Isso é o mais importante, isso é o mais bonito que a gente tem tentado realizar nesse movimento de fé. E aí você pode fazer a tua encomenda, tá? Ao término da nossa celebração, tem algumas camisas ainda disponíveis, é uma forma da gente poder agregar a esse movimento, tá bom? Vamos servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A gente não cansa de dizer o quão necessário o quão importante é a gente estender a nossa solidariedade, a nossa generosidade. A gente precisa bastante. A gente fez um movimento, e esse movimento contando também com a tua disponibilidade, com a tua generosidade, com aquilo que está no teu coração. Então a gente pode doar a partir das salvas que as nossas diáconas vão passar aí, mas não apenas isso, pode ser feito pelo Pix, pode ser feito com a máquina de débito eletrônico aqui atrás, com o nosso diácono Cícero. Todo esse movimento é um movimento onde a gente acredita que a gente diz assim: eu quero ser abençoador desse projeto. Eu acho bonito, eu acho interessante a palavra projeto, porque é muito mais do que
um espaço, um lugar, é uma ideia, é um sentimento, é um segmento a qual a gente acredita. A gente acredita a qual um projeto a gente deseja viver. E esse projeto a qual a gente deseja viver se chama Bethesda. Eu sou Bethesda, nós somos Bethesda, e a gente precisa muito da tua solidariedade, da tua generosidade, porque existe aí algumas despesas que a gente precisa cumprir para que a gente possa terminar o ano tranquilo, bem, sossegado, com um coração em paz. Então vamos fazer junto isso. Você que está assistindo a transmissão também, não fica de fora. Nós teremos o nosso culto às 18 horas, culto no YouTube, e esse é o momento onde a gente também deseja, acende, para que juntos nós possamos tornar esse projeto cada vez mais intenso e bonito. É isso que a gente acredita ser a Bethesda. Deus, nós acreditamos num gesto solidário, generoso de cada um. E nessa miudeza, nesse estender das mãos, a gente torna esse projeto mais intenso, bonito, belo, possível, chegando ao coração de tanta gente. Que esse momento seja também uma forma de tornar viva essa mensagem a qual a gente acredita que é a mensagem do amor. Que seja isso, a doação do nosso dízimo, a doação da nossa oferta, é para tornar intensa e vivo esse projeto. Amém. Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei ficar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Desaprendi a ouvir. Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Quis segurar no que eu fiz e revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Eu não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono.
Obrigado, Piero, grupo de louvor, por abençoar o nosso coração. As nossas crianças, elas vão inaugurar, gente, a salinha delas aí, especial, com a Morgana. Pode sair nesse instante aí, você que está com seu filho, a sua filha. Tem uma programação especial. Estão encerrando com a Morgana e a Jéssica, né? A Jéssica está ali também dando apoio. Elas encerram o mês da gratidão e da bondade, uma programação que a gente tem feito, e é um projeto que a gente tem trabalhado durante esse semestre, trabalhar com valores, com virtudes, que é algo que possa ser despertado, né, nas nossas crianças, tá bom? E tem sido muito, muito mesmo bacana, interessante, caminhar junto dessas mulheres, né, que são as professoras do Ministério Infantil Bethesda. Você deve estar se perguntando, onde é que está o pastor Elienay Cabral Júnior? O pastor Elienay, ele teve que passar por uma cirurgia, estava programada a cirurgia, né, ele está com o coração aflito. Ontem mesmo eu conversei com ele, já vinha conversando durante a semana, mas ontem também conversei com ele, está deixando um beijo para vocês, tá? Teve que tirar 2 hérnias em gás, né? Hérnias que estavam incomodando, principalmente depois pós-Covid, e ele tinha que fazer essa cirurgia, né? Veio a calhar ser justamente no momento onde a gente está aqui vivendo essa dinâmica, todo esse novo momento, esse novo tempo. Então, logo, logo, eu acredito que já no próximo domingo ele esteja aqui, não sendo pregando, mas pelo menos aqui, junto com a gente, na Santa Ceia. Então, vocês sabem que domingo que vem, 1º de outubro, é a Santa Ceia, e aí a gente vai fazer também um movimento muito bonito aqui, a Eucaristia, a comunhão, é o tempo onde a gente celebra o testemunho de Jesus. Antes da pregação, eu queria trazer aqui a Karine, que ela tem um recado para a gente, para a nossa comunidade. Bom dia. Me apresentar formalmente, né, para quem não conhece, eu sou a Karine. Lidero o Ministério de Ação Social e o meu recadinho hoje é para isso. A gente está reformulando, né, e eu não posso fazer isso só, né? Então, eu preciso, né, de pessoas que possam abraçar, né, essa causa. Então, quem se sente vocacionado, quem gostaria de participar, ao final do culto, me procura, né, para me pegar o número do telefone, para que a gente possa conversar na semana. A gente vem trabalhando nesses últimos tempos em relação ao projeto Além das Grades. Caso também alguém queira mais informações, contribuir, a Sueli, levanta a mão, que é responsável pelo projeto, também, né, aguarda vocês, caso queiram. Só que tem outro motivo de eu estar aqui, né? Nesses últimos 2 domingos, nós fizemos todo esse movimento, toda essa campanha. Nossos pastores se dedicaram ao máximo, como diz o Johnny, o pastor Elienay está assim, um pouco aflito porque não está aqui, né, o 2º domingo, nesse novo momento. E a gente queria dar um mimo para eles, né? Então, eu gostaria de chamar a Noca e a Yolanda, e a Clara, que está lá fora, mas para representar o Elienay, que não está aqui para receber. Então, recebam Márcio, Johnny e o Elienay, que está, né, em casa. Depois o Caetano recebe por ele. Cadê? Deixa eu chamar ela. Lá vem o Caetano. Aceitamos encomenda, viu? Adorei, Quem tiver adorei. interessado nas canecas. E as blusas também. Eu tenho GG, extra G e tenho G. Aí eu preciso dos pedidos para reformular. Então, se sintam Obrigado.
Agraciados. Obrigado, gente. É isso, é o movimento que a gente acredita, o movimento da afetividade, do reconhecimento, mas nós estamos e acreditamos que é isso a nossa vocação, é cuidar, quando possível, de cada um de vocês, à medida que a gente estabelece esse encontro, essa vivência, e a gente pode ser uma porta, um coração, uma escuta, uma presença. E é isso que a gente acredita que pode ser na vida de cada um. Gente linda, eu preparei uma mensagem para vocês hoje pela manhã, pensando em vocês, com o tema Não Desista de Você. E aí, como nesses 2 últimos domingos a gente vem falando tanto de Pedro, aí eu disse, não vou deixar o mês de setembro passar e eu também vou falar de Pedro. Né? Pedro é esse personagem que vem caminhando com a gente nesse processo aí, nesses 2 últimos domingos, e aí eu queria encerrar o mês de setembro também com Pedrão, para que a gente consiga refletir e pensar acerca do que Pedro pode nos dizer para alguém que, de alguma maneira, olhou para o seu destino, para o seu projeto de vida e diz assim, está inviável, não está fazendo sentido, eu perdi força, perdi fôlego, minha vida cansou, e agora, o que é que eu faço diante de tantas expectativas, e essas expectativas não foram atendidas? Eu acredito que essa mensagem é para mim e para você. Olha, toda mensagem, toda reflexão sempre tem algo autobiográfico, viu? Você vê aqui o pastor pregando, sempre tem algo dele, sobre ele. Então, não desista de você. João capítulo 21, dos versos 3 ao 17, diz assim, vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Os discípulos que estavam ali na cena, né, os amigos, eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E a gente precisa fazer um parêntese aqui é pós-ressurreição. Jesus morreu, Pedro negou, teve aquele todo processo, e aí ele sai, se esconde, se isola, e aí ele está aqui na praia, e agora Jesus reaparece. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Percebe uma certa afetividade aqui de Jesus? Jesus não chama discípulos, amigos, algo mais visceral, né? Filhos. E ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Eu vejo aqui quase no sussurro, né? Ninguém diz assim, é o Senhor, não, é um sussurro, né? É o Senhor, Pedro. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Há uma imagem aqui, né? Pedro está fugindo, né? Ele está desnudo, mas ao mesmo tempo quer se encobrir, está numa rota de fuga. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse,
venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Então Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Vamos ter um breve instante de oração. Deus, que essa manhã seja reveladora para o meu coração, para o nosso coração. Que esse tempo possa ser cheio de significado, de abertura de novos sentidos, de janelas que sejam abertas para que a gente seja iluminado pela força e a beleza do Teu Espírito. Que esse tempo seja isso, um tempo onde a gente consiga ser reconciliado no amor, ser redimido no amor, ser curado no amor, para que a nossa vida não seja inviável, mas seja possível pelo perdão, pela graça, pela misericórdia, pelo encontro, pela coragem, pela paz de ser quem somos. Que esse tempo seja isso. Amém. A gente vive em um mundo marcado pelo desempenho. A toda hora a gente é medido. A gente é colocado em uma balança entre os méritos e os acertos. As nossas escolhas e a virtude de uma vida bem-sucedida. Dos nossos sonhos, dos nossos desejos, a vaidade dos objetivos que a gente alcança. E parece que errar, fracassar, não faz parte desse mundo. Ou não faz parte dessa gramática, ou não deveria fazer parte daquilo que existe, um tipo de cultura que tenta nos introjetar, tenta nos seduzir, nos apresentando como seres de produção e de desempenho. Por isso, a gente não basta dar conta de quem a gente é. A gente precisa responder pelas cobranças diárias, pelos acúmulos de tarefas que nos chegam às mãos. A vida, ela vai se tornando cada vez mais corrida, e tudo isso, essa vida corrida, se torna uma espécie de desencontro. A gente cada vez mais parece estar não apenas distante do outro, mas também distante de quem a gente é, de quem a gente se tornou. Não paramos. Estamos sucumbindo a um jeito de viver que nem o nosso corpo aguenta. Já deu para perceber assim? Sentindo exaurido, exaustivo. Como diz a canção do Raul Seixas: não pense que a cabeça aguenta se você parar. Percebe? Parece que a gente vive dentro de uma cultura que nos promete, nos enche de expectativa, mas que não nos cuida. A gente não se sente cuidado nessa cultura. A gente não se sente cuidado nesse ambiente a qual a gente chama de sociedade, que nos sobrecarrega com os estímulos os mais variados. Aí é o estímulo da internet, é o iPhone, é o telefone, é o estímulo que a gente tem por uma corrida econômica de status, de consumo e de poder. Porém, essa corrida e esses estímulos e essas seduções vão custando a nossa própria sobrevivência. E mais,
vai tirando também o nosso próprio tempo. A gente não consegue mais ser artesão do nosso próprio tempo. Você e eu não temos a nossa gestão, a gestão do nosso tempo, a gente não mais faz. Quem faz essa cultura, essa demanda do lado de fora. E para piorar, faz tudo isso sem fazer a gente se enxergar, sem a gente conseguir se perceber, sem a gente conseguir ser capaz de refletir sobre aquilo que a gente se tornou. Veja, antes da crucificação de Jesus, parece que o seu projeto passava uma certa sensação, a sensação que estava tudo bem, era produtivo, as coisas iam acontecendo, eram milagres, por onde ele passava tinha milagres, as multidões o seguiam, gente de outras culturas, lembra lá, tem narrativa que fala, os gregos ficaram admirados, vou encontrar esse cara, esse sujeito, e mais, teve até um momento que chegou uma proposta de torná-lo rei. Em João capítulo 6, o verso 15, fala sobre isso. Jesus, percebendo que a multidão ali espreitava, para dizer assim, olha o nosso rei, ele foge. E aí eu vejo aqui uma sutileza. No meio de tudo isso, eu penso, entendo, olhando as narrativas, depurando as suas conversas, os seus encontros, os encontros de Jesus, a partir dos evangelhos, parece que é um certo afunilamento. Eu diria que um certo amadurecimento da sua espiritualidade. E isso fica evidente no Evangelho de João. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente vai se dando conta que Jesus entra numa outra dinâmica, num outro passo, num outro processo. Há menos milagre, há mais conversa. Há menos exibição de poder, há mais a possibilidade de acolhimento das fraquezas e hospitalidade. Basta a gente ver o encontro dele com a mulher samaritana e como ele se comporta em Samaria. Ele adora, porque as pessoas não estão preocupadas com aquilo que ele vai fazer, mas estão apenas preocupadas em ouvi-lo, em estar presente com ele, andando com ele, vivendo a experiência da sua amizade. Parece que Jesus viu que seria fundamental fazer um outro movimento da sua missão, de tornar viva, ávida a sua vocação. E eu queria que você entendesse vocação como esse lugar, esse exercício que revela quem você é. Parece que Jesus entende que para que a sua caminhada não se esvazie e não seja exaustiva, erosiva, era preciso olhar e caminhar com outro sentimento, com a outra possibilidade, com outro passo, com uma outra vivência. Ele não estava mais, ele parece que não dava mais conta de estar em um ambiente onde as pessoas estariam muito mais preocupadas naquilo que ele era capaz de realizar do que propriamente tê-lo como amigo, do que propriamente de olhar para ele como também um caminhante desse novo jeito de existir. Eu penso assim, eu entendo assim, e espero que vocês também reflitam nesse processo. Parece que Jesus, principalmente no Evangelho de João, entra nesse novo start, nessa nova dinâmica, desse novo movimento. Eu não quero mais essa corrida que parece que vai me esvaziar, que parece que vai esgarçar o meu projeto espiritual. E aí, parece-me que ele começa a entender a necessidade de um outro modelo. E aí veja, aqui que entra também uma crise entre ele e os discípulos. Os discípulos parece que não vão entender esse novo movimento, porque não vão vê-lo mais na sinagoga, mas ao redor da mesa, sorrindo, em uma alegria entusiasmante. Não vão vê-lo mais encontrando a multidão, ele se distancia, agora passeia à beira da praia em oração, em silêncio, longe dos holofotes e da vaidade, mas mais perto do coração, perto dos samaritanos, que por si só era gente de reputação duvidosa. Ele está agora acolhido pelas mulheres em um tempo de fragilidade, de hospitalidade. Veja, é uma nova agenda.
é longe do imaginário triunfalista, né, hebraico, que acredita que ele vai ser o Messias e vai rasgar o céu em cima de um cavalo branco. Eu não sei porque eu digo cavalo branco, mas é isso, né? Nesse status de poder, aí ele está longe desse imaginário. Ele rompe com essa cultura escatológica, que é a cultura escatológica judaica, essa crença, né, que vem esse Messias poderoso e vai esmagar o império e vai libertar Israel. Ele está longe disso. Ele prefere um outro passo, ele prefere um outro movimento, ele prefere uma outra dinâmica, e por isso vai romper com aquela cultura escatológica, futurista, cheia de expectativas e devaneios. Ele rompe com a cultura dos seus pais, ele rompe com a cultura que produz a tradição da sua religião, ele rompe com a cultura que é a cultura coercitiva, impetrada pelo Império Romano, mesmo sabendo que tudo isso poderia levá-lo à morte. Leva, né? Leva à morte. E aí, leva à morte, mas ele ressuscita. E aqui vem uma importante observação, que me impressiona no Evangelho. É como as narrativas das ressurreições, elas são descritas e insinuadas. É bem mais do que um acontecimento milagroso. Existe uma afetividade percorrendo cada uma delas. Quando a gente lembra que Maria Madalena o vê, o enxerga, não como um Senhor, não como um divino, transcendente, fora da realidade dela, mas o percebe como um jardineiro. Quando a gente olha as narrativas dos caminhantes de Emaús, dos discípulos de Emaús, onde eles vão se dar conta de quem é Jesus na partilha do pão, num gesto trivial, simples, durante uma refeição, à mesa. Então parece que as ressurreições, ou as narrativas das ressurreições, tentam despertar isso. Tem muito mais a ver com a afetividade. É uma sugestão de um resgate da vitalidade que vai além das expectativas que os discípulos criaram acerca de si e daquele projeto espiritual. Percebe? É muito mais do que eles acreditavam que poderiam ser, que Judas acreditava que poderia ser. Ele, como um bom zelota, acreditava que ia ter espada, ia guerrear, ia para o confronto, ia enfrentar um império e destruir todo mundo. É muito mais do que isso. Não é a violência, mas é a paz. Não é mais uma estrutura de poder, mas é o acolher da fragilidade de quem o outro é. Por isso, eu ouso dizer que os encontros de Jesus após a ressurreição é esse processo de cura, de reparação das suas discípulas e dos seus discípulos, que fraturados pela sua morte, pelo abandono, desistiram não apenas do seu projeto, da sua insinuante forma de viver, mas desistiram de si. Ficaram presos, encarcerados por uma vida limitada pelo medo, pela culpa, pelo ressentimento, pela frustração. Imagina só, tantas expectativas que eles guardaram dentro da cabeça, e de repente vê o projeto ruim numa cruz, acabando, sendo aniquilado. Tantas expectativas eles guardaram a partir daquela mensagem que foi trazida a eles, a partir do seu testemunho, e de repente não tem mais ele, não tem mais a sua presença. Então o processo da ressurreição parece ser essa recuperação. Não é a recuperação do projeto, é primeiro a recuperação de quem eles são. E aí, é interessante que quando a gente faz, né, um caminho pelas narrativas da ressurreição, a gente encontra na cabeça dos discípulos uma certa exigência que nunca foi pedida por Jesus, né? A exigência de uma certa fidelidade. Jesus nunca pediu isso. Jesus disse apenas o seguinte: olha, a dispersão, gente, vai ser normal. O normal é vocês saírem fora, correrem porque vocês não querem morrer. Tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá na Galileia,
a gente se vê, a gente se encontra. Esse era o pacto, essa era a promessa, a única. Não havia uma condição de que eles deveriam se manter fiel quando ele fosse crucificado, não. O jogo era outro, a ideia era outra, era só dizer o seguinte: me encontrem em Galiléia, vocês não precisam ter essa exigência de serem fiel a mim quando eu estiver na cruz. E aí Pedro é um desses discípulos, assim como eu e você, que diante de uma enorme frustração, desiste de si, mas Jesus ressuscitado resolve encontrá-lo. O que esse movimento pode nos inspirar nesse dia? Eu trouxe apenas uma afirmação. Exercer a autocompaixão nos liberta da imagem destrutiva que fazemos de si e do outro. A gente sabe quem é Pedro. Pedro é esse sujeito que construiu sua agenda em cima de expectativas e idealizações. Pedro é como qualquer um de nós, porque também somos assim. Nós temos expectativas, nós temos demandas, nós temos desejos, nós temos sonhos, nós temos perspectivas, criamos esperanças, e algumas dependem exclusivamente da gente, outras nem tanto. Mas sabe qual é a grande questão? É como somos capazes de nos olhar quando frustramos nossas exigências e as exigências que, às vezes, a cultura, o etos social nos impõe. É como a gente consegue se enxergar, se perceber no instante que a promessa que a gente se fez, a gente não cumpriu, ou a promessa que nos fizeram, não se cumpriram. A grande questão é sobre isso. Veja, Jesus em nenhum momento, eu repito isso, pediu fidelidade para os seus discípulos, muito menos para Pedro. Mas não bastaria se ver como esse sujeito ansioso, que fala com o coração. Às vezes eu tenho a impressão que Pedro é meio ingênuo. Ele tem que declarar o que não será possível de fazer. Nenhum deles poderá enfrentar o Império Romano. Ele e os demais não escutam o óbvio. Eu repito, Jesus os encontraria na Galiléia. Essa era a promessa, essa era a verdade que deveria fazer parte do pacto. No entanto, ele e os demais não respeitam o limite da sua própria condição. E eu diria que aqui o nosso segundo nó. Não basta apenas a gente não conseguir ter a capacidade de olhar com gentileza para nós mesmos, como quando a gente se frustra consigo mesmo e com os outros. A gente também não consegue enxergar, às vezes, o limite da nossa condição. O caminho a qual às vezes a gente está sendo levado e a gente se deixa levar e que às vezes está rompendo com as nossas forças e que está tirando o nosso fôlego, e a gente às vezes faz promessas das quais a gente sabe que não vai cumprir, não vai dar conta, e para piorar, a gente vive um processo de eterna culpabilização. E aí eu diria que no mundo que nos expõe, que nos exige ao máximo, o tempo todo, a gente é seduzido a esse processo eterno de competição. Mas a competição, às vezes, nem é com o outro. A competição é desse enfrentamento de si, e que vai surgindo tensões desnecessárias e que vão nos adoecendo, porque a gente espera tanto da gente que se torna inviável se perdoar quando a gente não obtém êxito, quando a gente não tem sucesso, quando a gente, às vezes, também não consegue ter boas ações ou boas virtudes, como a empatia. Sabe, às vezes a gente espera tanto da gente, a gente às vezes cria tanta expectativa, faz tanta demanda de quem a gente deseja ser, que quando a gente se olha e se percebe e que não consegue alcançar esse lugar a qual a gente se demandou, a gente se torna inviável, e inviável inclusive de se perdoar, e não se perdoando a gente não consegue ir adiante, e a gente desiste do projeto de ser.
a gente entra em uma rota de colisão. E aí não é apenas mais com quem a gente é, mas também com quem está à nossa volta. Porque se a gente se frustra, não basta a gente se frustrar e não ter a gentileza de exercer a autocompaixão, de dizer, não, é isso mesmo, não deu, vamos seguir em frente. A gente também entra em um processo de exigência do outro o tempo todo, porque a gente não conseguiu realizar. A gente vive um processo de autodestruição a partir do autocriticismo. Sabe, a gente é o pior senhor com nós mesmos. A gente vive essa ausência afetiva que repara quem a gente é. E a gente vai vivendo uma exploração, não apenas relacionada ao mundo do trabalho, a um apelo de uma vida consumida e não vivida, que se desnuda em sufocamento de quem a gente pode ser, e aí que reverbera também em nosso profundo isolamento, e mais. Eu diria que tudo isso vai tornando esse tipo de vivência, de socialização, cada vez mais depressivo. A autocompaixão é o exercício que Jesus propõe a Pedro. Ali, naquele lugar, um ritual de fazer com que Pedro encontre a si mesmo e tenha paz diante daquilo que ele já se tornou. Veja, ela não é uma cerimônia que o vitimiza. Coitadinho do Pedro, não conseguiu ser fiel. Ela não é uma cerimônia que faz com que Pedro olhe com pena de si mesmo, ou que Jesus olhe para Pedro com pena dele. Não. Ela não é uma cerimônia para passar panos nos seus erros. Autocompaixão não é isso. Mas é o lugar para que ele se perceba e se reconheça como imperfeito. Todos nós somos imperfeitos, Pedro. Acaba com essa expectativa, essa idealização de perfeição. Acaba com essa ideia de que você não tem limite. Um dia esgota, um dia você não dá conta. É preciso você dizer não, você diz sim a tudo. Para de colocar essa máscara de super-homem, de super-heroína. Para de acreditar que a dor é apenas tua. Para. Mas esse lugar é o lugar que faz a gente se olhar sem a tortura do medo. Sabe, o medo de ir de novo. Esse lugar é esse tempo onde a gente pode também buscar um outro destino. Esse lugar é um lugar que retira a vergonha, que nos paralisa, porque acreditamos ser o outro que disseram que a gente é. Esse lugar é o lugar onde a reparação da culpa, e a culpa é a pior das vilanias. Porque a culpa ela é capaz de controlar nossos passos. Ela é capaz de controlar nossos corpos. Ela é capaz de controlar a nossa própria história. E aí, Jesus vem, monta a cena, na gratuidade, porque Jesus nos cura de tudo isso, nesse gesto, na singeleza de uma refeição, com um olhar autêntico, firme, sereno, para que Pedro fosse capaz de exercitar, da mesma forma que ele estava fazendo naquele encontro, a sua autocompaixão. Ali, naquela liturgia, o que Pedro, você e eu encontramos não é uma autocrítica. Não é uma autocrítica, mas é uma gentileza. O que tem de gente crítica no mundo, já deu, né? A gente precisa de gentileza. Não é um feedback sobre as suas ações. E aí, Pedro, como é que foi após a crucificação? Você foi para onde? Qual foi a tua rota de fuga?
mas é a hospitalidade dos seus sentimentos e emoções. O que é que você está sentindo? Que passa aí no teu coração? Não é a exposição da sua fragilidade. Você é um fraco. Você foi medido pesado e encontrado em falta. Não, não é sobre isso. Mas é o silêncio em forma de perdão. Não é a expulsão de quem ele é, de quem nós somos, mas é a oferta de uma nova chance, de um destino que se abre, de uma vida que sopra e diz: não abra mão de você, Pedro. Jesus inaugura aqui, na clínica, na terapêutica com Pedro, uma via de cuidado mútuo, de cuidado mútuo. Chega de acreditar que sozinho você vai dar conta dessa dor. Pedro, a sua dor foi também a dor dos seus amigos, é a dor da humanidade. Percebe, olha, por estarmos diante dessa sociedade do mérito, do desempenho, da ilusória perfeição, o que é que a gente ignora? A gente ignora a socialização do nosso sofrimento. Ninguém compartilha sofrimento em rede social, gente. Né? Ninguém. Bom a gente postar vinho. Se for do bom, melhor ainda. Bom é a gente postar onde a gente está, numa bela praia. E aí é interessante que o que Jesus faz aqui com Pedro é dizer o seguinte: olha, você não está sofrendo sozinho. Você não pode individualizar sua dor. Existe aí amigos, amigas, gente que está sofrendo tanto quanto você. E quando a gente faz isso, parece que a gente reduz o dano que a dor nos provoca. Ela não deixa de existir, mas reduz o dano. Então a gente vive um projeto de sociedade que rouba de nós essa capacidade da gente dividir as nossas dores. E aí eu diria que não é à toa que tanta gente, ao individualizar a sua dor, tragicamente prefere uma rota de morte. Não bastaria a gente mencionar que nós estamos no Setembro Amarelo. E quando essa dor não é socializada, quando ela não é compartilhada, mais a chance se tem de fazer com que essa pessoa que carregue essa dor individualizada se sinta sozinha, solitária e não sabe mais o que fazer e vai preferir um outro destino. E parece que o que Jesus faz aqui é esse movimento. Pedro, você não está sozinho, você não está sozinha. Há alguém aqui para escutar o teu dilema, a tua angústia, a tua aflição, olhar nos seus olhos e vê-lo como amiga e amigo, e não semelhante a um objeto, uma tarefa, uma oportunidade, uma vocação, mas quem se é, e nisso ser o bastante para que possamos afirmar o sentido comunitário, com vínculo, pertencimento, e não mais esgotados, mas afeiçoados. Por isso que nos tornamos em um lugar seguro. Eu gosto muito de pensar que esse movimento que Jesus propõe ao Pedro, quando ele fica perguntando sobre o amor, não se limita ao amor em si, mas é uma encenação entre alguém que está disposto a ouvir a esse outro que desnuda a sua fraqueza, a sua insuficiência, e que a partir dali vai surgir uma comunidade de escutadores e escutantes. Como diz Byung-Chul Han em seu livro A Expulsão do Outro. E eu queria terminar trazendo um fragmento, um excerto de uma fábula de Michael Ende, que é citado nesse livro, A Expulsão do Outro. O livro é Momo e o Senhor do Tempo. Momo é uma criança, é uma literatura infanto-juvenil. Se você é pai, tem filhos e filhas nessa idade, eu sugiro que compre esse livro. E se você gosta de literatura, compre esse livro. Momo é uma criança que resolveu romper com a cultura
que é justamente a cultura que nos rouba o tempo. Mas não apenas nos rouba o tempo, nos rouba a presença. E ela simplesmente, vivendo num anfiteatro abandonado, ao redor de uma comunidade que foi se formando, essa criança ela só faz uma coisa. Ela tece a arte de escutar. E ao ser essa ouvinte, a escuta é capaz de reconciliar quem está desencontrado de si mesmo. Mas não apenas. A escuta também cura e redime quem traz a sua dor. Eu queria ler apenas um fragmento. Eu queria contar com a tua atenção nesse instante. Nisso, ela via os outros com seus grandes e escuros olhos, e quem era atingido por eles se sentia como se surgissem neles pensamentos que não se fazia ideia de que se escondiam em si. Ela podia escutar de tal modo que pessoas desorientadas ou indecisas vinham a saber de uma vez só exatamente o que elas queriam. Ou de modo que pessoas tímidas se sentiam subitamente livres e corajosas. Ou de modo que pessoas infelizes e deprimidas se sentiam confiantes e felizes. Se alguém pensava que a sua vida era um fracasso e sem sentido, e que essa pessoa era apenas uma entre milhões, alguém que não teria nada de especial e que poderia ser substituído tão rápido quanto uma panela quebrada, essa pessoa ia e contava tudo para a pequena Momo. Então se tornava, de um modo inteiramente misterioso, claro para si, enquanto ainda se falava que ela estava tremendamente enganada e que nesse exato instante só havia uma pessoa entre todas essas pessoas, e que por isso essa pessoa que se sentia nada e que sentia a sua vida esvaziada agora se tornava importante para o mundo da sua maneira especial. Era assim que a Momo conseguia escutar. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Autocompaixão, ela é diferente da autoestima. Autocompaixão é essa capacidade de você se perdoar por expectativas indevidas. Autocompaixão é essa possibilidade de você compartilhar também as suas emoções, os teus sentimentos, o que você carrega aí, que você não pode viver sozinho, sufocada. Autocompaixão é esse exercício da gente se libertar dessas imagens destrutivas que a gente carrega às vezes a vida toda. Do jeito que a gente é. Ou a gente também faz com que isso se repita no outro. Esse é o exercício que Jesus propõe a cada um de nós essa manhã, para que a gente não desista de nós mesmos. Foi assim, nesse encontro com Pedro, que ele propiciou esse movimento de cura. Eu trouxe uma canção para vocês, pedi ao Márcio, que retrata justamente essa encenação. E eu queria que ela fosse a tua oração. Naquele instante, onde Pedro e Jesus se encontram, é possível a gente também se ver e experimentar a salvação. Que seja isso, essa manhã.